mas tudo bem. É. Então, começou a gravação. Então, eu gostaria de apresentar um grande amigo de muitos e muitos anos, o arquiteto João de Deus Cardoso. Ele é arquiteto e urbanista, formado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Arquitetura. Ele tirou um mestrado em estruturas ambientais, também na mesma faculdade. Depois, ele fez inúmeros projetos ao longo da vida e continua fazendo. Ele foi professor, ele é um estudioso e é um cientista. Acabaram de ver do que ele estava falando. E ontem eu estava conversando com ele também sobre entomologia. Então, a gente conversa assuntos diversos dentro dos bate-papos. Então, por favor, João, a palavra é sua. Bom, o introito, eu costumo dizer, o mérito e o orgulho a gente deve ter pelas coisas boas que faz na vida, não é? Então, essa foto da abertura mostra a luz do sol, fotografada pelo meu filho no dia em que faleceu a minha mãe, né? Então, nessa imagem, eu volto no tempo e vou fazer uma pequena descrição histórica do que é a luz, porque eu recomendo sempre que quem quer fazer um trabalho bem feito deve aprofundar o conhecimento, não é? Então, há 5 bilhões de anos atrás, dizem os estudiosos que surgiu o sistema solar, 5 bilhões de anos. Há 2 bilhões de anos, dizem os estudiosos que as algas cianofíceas começaram a produzir oxigênio. Então, a Terra passou a ter uma atmosfera. E 2 bilhões de anos não são nada se comparado ao início da vida sem esqueleto, que é 500 milhões de anos. Os moluscos e alguns outros seres sem esqueleto. Levaram mais alguns 100 milhões de anos para começarem os esqueletos. Então, quando chegou a 350 milhões de anos, começaram os insetos, mas não os voadores. Os voadores levaram mais 50 milhões de anos, não é? Então, as aves levaram mais, os mamíferos levaram mais, e quando foi a extinção dos grandes animais, 67 milhões, já estamos agora em milhões de anos, começaram a se desenvolver os mamíferos. Então, os mamíferos começaram, tipo, 60 milhões de anos, e desses mamíferos, os seres humanos só começaram a se desenvolver como hominídeos há 2 milhões de anos atrás. Então, nós somos realmente visitantes, né? Predadores desse planeta, né? Que começou há 2 bilhões, há 5 bilhões de anos, depois 2 bilhões de anos, e nós temos só 2 milhões, mas os predadores começaram a se desenvolver há 30 mil anos atrás. 30 mil anos, dizem que na África, depois migraram e tal, e foram para a Europa, e lá os hominídeos, já denominados Homo, já eram Homo erectus, depois Homo habilis, depois Homo sapiens, né? Chegou um momento que precisava separar nessa ramificação os hominídeos, os homens, dos símios. Então, eles criaram uma subespécie chamada sapiens. Então, nós somos Homo sapiens sapiens, né? E isso permitiu o seguinte, que o ser humano começasse a plantar, começasse a criar, começasse a formar um grupo de macho, fêmeas e filhos, e todos mamavam, isso dentro das cavernas. Então, a apropriação do fogo, que começou a ser guardado em cavernas 500 mil anos
só foi apropriado e preservado com 10 mil anos. Então, passaram até essa apropriação 5 mil séculos. E depois passaram-se mais 19 séculos para criar uma lâmpada que iria substituir as tochas que queimavam gordura animal e que davam essa cor. Então, toda essa volta que eu dei é para chegar na cor que o homem, dentro das cavernas, acabou adaptando a sua retina à maior sensibilidade dela, que é a cor da chama da queima de gordura animal, que é 590 nanômetros. E é o meio do espectro visível, que, segundo os autores que eu mais respeito, começa com 380 nanômetros, passa pelo meio, que é 590 ou 580, e vai a 780 nanômetros. O comprimento de onda mais longo, que é o que se vê com atmosferas poluídas por causa das partículas. Então, Arnaldo, se você puder ir para a imagem 1 da pasta 2, eu te agradeço. O que aconteceu na minha vida como estudante de graduação de arquitetura foi encontrar um professor chamado Léo Quanji Nishigawa, que o Isaac deve lembrar desse nome. Eu não tive aula com o Papa das instalações, da luz, do som, mas o Léo Quanji Nishigawa, no segundo ano de arquitetura, em 66, me abriu uma perspectiva o seguinte: esse negócio da luz é muito interessante, né? Eu vou prestar muita atenção e vou estudar o efeito da luz sobre a vida. Isso começou em 66. Acontece que, em 67, eu tive uma oportunidade de fazer um projeto para uma frota de ônibus chamada Aviação Itapemirim. Eu estava no terceiro ano da Faculdade de Arquitetura e, quando eu fiz esse projeto, eu fiz o projeto da maior frota de ônibus do Brasil e acabei sendo conhecido e chamado insistentemente para fazer outras frotas. E eu tomei uma decisão com o meu parceiro. Nós vamos fazer 3 a 4 por ano e não 3 por semana, como nós estamos sendo solicitados, não é? Por que eu digo isso? Conseguiu, Arnaldo, aí a imagem na pasta Frotas? Já está passando a primeira foto. Não apareceu para o senhor? Não, apareceu só da primeira pasta, que é o Sol. Agora eu precisaria que você passasse rapidamente as imagens que estão na pasta 2. Então, seu João, eu já coloquei, são os ônibus. É o primeiro ônibus, já está na tela. Não está aparecendo, Arnaldo. Bom, eu vou falando. É o seguinte, quando veio esse desafio, a imagem da Itapemirim era uma coisa terrível, como eram todas aquelas imagens de frotas de ônibus, de caminhões, de aviões, essa aqui. Então, esse desenho, esse símbolo eu desenhei em julho de 1967. Ele, até hoje, apesar do colapso da empresa, ele é utilizado e é considerado uma das marcas que não pode ser utilizada por outra empresa. Pode passar o seguinte, Arnaldo, por favor. O que eu aprendi com essas frotas é que os ônibus precisavam ter um valor como objetos muito grandes dentro dos sistemas objetuais, dentro dos sistemas que formam os ambientes urbanos, mais nos urbanos do que nas estradas. E esses objetos sofriam muitos acidentes porque eles eram invisíveis nas estradas. Então, com esse início de trabalho meu, os ônibus tinham uma grande visibilidade e levavam uma alegria a cada região do país. Pode passar, não? Então, o primeiro desafio, volta por favor, fica no ônibus urbano. Esse desafio tem muito a ver com o que nós estamos falando, porque eu descobri na prefeitura do estado da cidade do Rio de Janeiro que a iluminação do principal eixo de trânsito dessa empresa ia mudar de lâmpadas fluorescentes, e o Isaac começa a entrar na minha vida, lâmpadas fluorescentes,
para lâmpadas de vapor misto, né? E tinha mercúrio. Então, eu fui pesquisar as frotas do Rio de Janeiro. De 97, eu fotografei 95, e eu defini esse desenho para grande parte da população que é analfabeta ou deficiente visual. O ônibus precisaria ser identificado por essa população que não tinha mais recursos. Esta pintura durou 40 anos trafegando no Rio de Janeiro, sem mudança nenhuma. Pode ir para o seguinte, por favor. Atuei também na área de cargas e em vários produtos transportados. E essa marca mostra a fecundação do óvulo, de um ovo, porque a empresa vendia frangos de um dia e matrizes para a criação de uma linhagem inglesa. Então, o A minúsculo do avisco passou a ser uma fecundação de um ovo com espermatozoide encontrando o óvulo. Os caminhões de alta visibilidade, eles eram sempre dessa cor que representava a empresa. Pode ir para o seguinte, por favor. Em 1976, eu já tinha conhecido o Isaac Rosenblatt. Por que eu conheci o Isaac? Eu fiz uma garagem de ônibus para uma empresa projetada em 1968. Eu fiz uma garagem de ônibus em São Paulo e fui ao escritório do Isaac, se não me falha a memória, era em Mauá, a fábrica Philips. E lá eu encontrei o Isaac Rosenblatt, que foi o segundo mentor da iluminação. O primeiro foi o Léo Koenji Nishigawa, e o segundo, e que é até hoje o meu mentor, o Isaac Rosenblatt. O que eu aprendi lá com a Philips naquela época e com o Isaac e a equipe dele é o que permitiu que todos os projetos que eu fiz na minha vida, de 54 anos de trabalho até agora, eu tenha feito a luminotécnica. Eu vou dizer mais à frente, quando eu tentei contratar a Esther Stiller, e depois eu tentei contratar o meu ex-aluno, que é o ex-sócio da Esther Stiller, o Gilberto Franco, e eles não me deixaram contratá-los, porque achavam que eu tinha formação suficiente para fazer os projetos. Esta empresa foi um sucesso enorme, porque lançava esse modelo de ônibus. Esse é o projeto mais conhecido do meu trabalho. Pode ir, Arnaldo, por favor. Entrei no setor de cargas e fiz projetos de uma grande simplicidade sempre, para que a manutenção pudesse ser feita. E todos esses trabalhos que eu estou mostrando foram trabalhos premiados em concurso de pintura de frota, criada em 68 na revista Transporte Moderno, para premiar as melhores pinturas do ano. O que eu mostro isso? Porque essa foi a minha atividade. A luz mostrando objetos, né? A luz mostrando objetos, que é a iluminação, a cor subtrativa é a que nós vemos. A cor aditiva nós não podemos ver diretamente, porque, na maioria das vezes, ela é ou letal ou perniciosa à retina. Então, nós não devemos olhar para lâmpadas diretamente, ou porque vão ofuscar, que é um dos maiores defeitos da luminotécnica no Brasil hoje em dia, apesar de existirem luminárias e bons fabricantes que se preocupam em fazer luminárias que guardam a fonte de luz para não haver ofuscamento, os projetistas, os luminotécnicos, por defeito de formação, fazem coisas que ofuscam muito e que prejudicam muito a visão, principalmente dos idosos, que sofrem acidentes e pensam que foi o tropicão, foi a perda de equilíbrio por causa do ofuscamento. Pode ir. Todos os trabalhos que eu mostro foram premiados, ou em carga, ou em coisa, e eu não vou mostrar todos, estou quase acabando, porque eu tenho mais de 60 projetos desde 1968. Né? Esse trabalho é um trabalho que requereu mais cuidado, porque o cristal de quartzo guarda dentro dele, como um sistema trigonal, guarda um sistema hexagonal,
que fica embaixo da terra, não se vê, e quando recebe a luz do sol, ele mostra, então, as suas cores. E de novo, eu não posso olhar para o sol, mas eu olho para a esmeralda, quando ela sai da terra. E essa é a pedra que representa o Brasil. A pedra que representa o Brasil é a esmeralda. Esse é um ônibus de turismo com sede no Rio de Janeiro e que se propunha a percorrer o Brasil enquanto durou. Né? Durou uns 10 anos e a pesquisa foi feita também com essa profundidade. Por que a esmeralda? Por que o quartzo? Por que a luz do sol faz isso? Por isso que ela chama sol tropical. Pode ir. Então, assim, um outro trabalho de carga, também premiado, pode ir. Esse também premiado, pode ir. Esse também premiado foi feito para a Volkswagen. Aqui dá uma paradinha para que possa ser comentado o seguinte: a quantidade da cor não é o que resolve um problema de estética nem de mensagem cromática. A quantidade da cor deve ser reduzida ao mínimo necessário para que a cor aplicada não deforme com os ultravioletas do sol, ou com o pó, ou com a terra que vai se fixando nos veículos. Essas cores, tanto a da esmeralda quanto essa que lembra o Brasil, foi colocada em ônibus. Foram 2 para a Alemanha, ficaram 3 no Brasil, rodando, para transporte de pessoas, para que conhecessem a fábrica em Resende, da Volkswagen. Então, foi feito um projeto de interiores, com todo conforto, e a representação dessas 2 cores dizia que o ônibus era feito no Brasil. Não precisa pintar um ônibus de verde e amarelo e azul para que seja brasileiro. Pode ir para o próximo, por favor. E, como última frota, eu mostro essa, que, se comparada com ônibus que andam pelas estradas hoje no Brasil, os executivos que andam pelo Brasil todo hoje são verdadeiros monstros de 2 andares, chegam a ter 4 eixos, chegam a ter 15 metros de comprimento e são todos pretos, cheios de adesivos e informações que, no caso de um acidente ou de uma fatalidade, não dá para recuperar nunca mais aquela imagem. E o que eu mostro aqui, esse adesivo é um adesivo dourado que reflete a luz, mas não é um adesivo que serve para sinalizar o ônibus durante a noite. O próprio objeto tem que ser sinalizado durante a noite. Por que eu pus a frota, Isaac? Porque se trata de... A luz é vida, a luz é vida, mas ela não é vida só porque mostrou a cor, ela é vida porque ela dá prazer de viver vendo uma cor, um objeto bonito dentro de uma cidade. E ela é vida porque preserva a vida se evitar acidentes. Né? Então, não é só a parte mecânica, a parte visual. Nós estamos tratando hoje de um assunto visual, luz e cor. Luz e vida, luz é vida e luz é cor. Né? Então, para que eu veja essas cores, eu tenho que ter uma fonte de luz que reproduza adequadamente. O ônibus urbano do Rio de Janeiro, aquelas cores, durante 40 anos, davam a mensagem do verde, do laranja e da forma que o analfabeto, o deficiente visual, devia embarcar. Pode ir. Seguinte. Dos ônibus, então, eu fui para empresas, indústrias de autopeças. Indústrias de autopeças, e aqui à esquerda superior, como eu encontrei o ambiente. Um ambiente em Porto Alegre, uma fábrica Álvaros, né? E as máquinas que estão nas fotos da direita, elas estão aqui dentro dessa paisagem escura, onde o chão era preto, tudo era preto, escorregadio por causa de graxas e óleos, e a proposta minha levou aos ambientes da direita. Cada máquina tem uma cor, cada cor tem um significado. E eu implantei um sistema de 13 cores universais para tubulações. Só para tubulações, 13 cores universais. E para as máquinas, quanto mais bruta era a máquina,
mais escura era a cor e mais forte ela era em termos de resistência. Pode prosseguir. Vários desafios. Máquinas de usinagem, e aqui uma área de têmpera. Uma área de têmpera que tinha um forno de têmpera de 70 metros de comprimento e que ele aparece aí invisível, porque a luz que vinha do exterior ofuscava de tal forma as pessoas dentro da fábrica que não conseguiam ver que tinha um forno ali. Isso é uma foto sem artifícios, né? E à direita, em cima, à direita tem desenhos feitos com lápis de cor por João de Deus Cardoso e sua equipe, que aprendeu a pintar com lápis de cor em papel sulfite, não é? E embaixo, já o forno com as estruturas da posição dos átomos de carbono. O cubo tem um átomo de carbono em cada vértice. E o tetraedro que aparece dentro do cubo é porque foi criado no forno de têmpera um átomo a mais no centro de cada face. Então, o sólido de Platão cubo recebe dentro dele um sólido de Platão octaedro. E isso é que dá resistência ao aço que a gente faz veículos e outros trabalhos. Pode ir, Arnaldo, por favor. Bom, posto isso, eu trabalhei em ônibus desde 68, o último projeto que eu fiz, e que também foi premiado, foi agora em 2018, 50 anos depois. Não é? Depois das fábricas, eu fiquei cansado de trabalhar com máquinas, com objetos sem alma, né? Objetos sem alma, objetos rudes. Então, eu fui procurar estudar hospitais e fui convidado a uma palestra num congresso hospitalar em 1997, 30 anos depois de eu fazer Itapemirim. E eu não levei nenhuma imagem, só um minutinho aí, Arnaldo. Eu não levei nenhuma imagem de hospitais ou de clínicas, porque eu nunca tinha feito, né? O que eu fiz foi estudar muito Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, e as palestras dele e as criações dele da última década de vida dele, das duas últimas décadas. Em 1916, ele fez uma palestra em que mostrava que os sentidos da percepção humana são, no mínimo, 12, e não os 5, como a gente aprendeu na escola, e acho que até hoje é ensinado assim. O ensino no Brasil é muito defeituoso e leva a grandes problemas. Então, quando eu estudei Rudolf Steiner, eu percebi que não é o traço preto que resolve as coisas, mas sim a harmonia das cores, né? E que a cor bem colocada no lugar certo, ela ajuda a pessoa se sentir com menos calor ou menos frio. Ela ajuda a sentir o aroma de uma flor se a flor estiver no ambiente. E ajuda a ter orientação, porque a cor pode orientar, como essa imagem da direita. A direita é o mesmo ambiente que eu encontrei na imagem da esquerda. É uma clínica de oncologia de adultos. Nós trabalhamos com essa clínica de 2001 até 2010, mais ou menos, né? À esquerda era um ambiente de recepção das pessoas que iam para tratamento de câncer. E passaram a ser recebidas nesse ambiente da direita, onde até as poltronas eu designei. Eu costumo designar e não fazer design, eu faço desígnio. Não é? É uma coisa de idoso, né? Já é uma postura de idoso, não é, Isaac? Então, essas poltronas da direita permitem que um idoso que vai a tratamento de câncer com uma fragilidade óssea e muscular consiga sentar e levantar sozinho, sem ajuda. Pode ir, Arnaldo. Então, o porquê da quantidade da cor? Vamos voltar um pouquinho no ônibus da Volkswagen, não precisa voltar a imagem, mas vamos pensar que uma flor
vermelha de uma helicônia no meio das folhas verdes, ela é suficiente para mostrar que ela existe. E uma pena de íbis numa tiara indígena, feita com penas brancas de arpia ou de árpia, uma pena de íbis caracteriza o chefe daquele grupo, né? Isso é uma tiara de Caiapó Cranha Carore, do Pará. Caiapó Canha Carore. Embaixo uma orquídea, uma Phalaenopsis alba, que tem um atrativo para a polinização pelas abelhas, pelos besouros, que chama a atenção, além do odor que ela tem e além do gosto saboroso que ela tem. O que eu fiz nessa clínica de oncologia? Eu criei uma luz como se fosse natural, um domo zenital, onde havia 5 portas e onde os médicos se encontravam dos vários consultórios quase por uma conferência rápida. E o paciente entrava acompanhando essa cor vermelha do piso. Então, todos esses armários à direita são arquivos de... Tinha, na época, 75 mil prontuários, né? Pode ir. Bom, outros aspectos da mesma clínica, né? Em outros ambientes. Esse ambiente da direita, que tem uma orquídea nos rolos, foi um trabalho do meu filho, Denis Cardoso. A parte de baixo, à esquerda, tem pinturas da minha filha, Daniela Cardoso, um tapete do Denis Cardoso, em cima estão as poltronas do João de Deus Cardoso, e a organização da obra era de Paulina Cardoso. Então, é um escritório familiar, com outros assessores, com outros componentes, mas nessa clínica nós trabalhamos, a família toda trabalhou. Uma cama ergonômica, uma cama adaptada para um box pequeno, para que as enfermeiras pudessem movimentar a cama, e uma poltrona que não tivesse a sensação de frio nos braços da poltrona, porque o paciente de câncer ele é hipotérmico. Ele tem uma sensibilidade muito grande a baixa temperatura. Então, o toque com a madeira é melhor do que o toque ao metal. Bom, as cores, vocês vão percebendo que eu não consigo fazer nenhum trabalho sem cores. Eu não consigo fazer. Os trabalhos sem cores... Pode ir para a seguinte, Arnaldo, por favor. Os trabalhos sem cores foram um grande erro. Como é que estou de tempo, Isaac? Temos 20 minutos, 22 minutos. Estou na metade, então? Até os 40, estou na metade. Para às 3 horas. Daqui 22 minutos nós precisamos interromper. Então eu vou rápido. Esse aqui é um trabalho que eu fiz no Einstein como primeiro trabalho em área hospitalar e fiz por causa das palestras do Congresso Hospitalar. E no primeiro trabalho eu fiz 11 mil metros quadrados em toda a maternidade, consultórios. Vai o seguinte, Arnaldo, por favor. E também a área de espera da maternidade, os móveis, o desenho dos móveis, pode ir. E um trabalho de alta complexidade que era a UTI neonatal, onde chegavam crianças naquela época com 450 gramas no 5º mês de gestação e começaram a ser salvas nesse ambiente. A iluminação é toda dimerizável. Eu introduzi a lâmpada mini fluorescente dimerizável no Hospital Einstein, e toda a iluminação complexa era feita com luminárias ou da Lumine ou da Altena Targetti, italiana. Né? Pode ir. Pode ir. Aqui um antes do Hospital Sírio-Libanês. Pode ir. E o depois a mesma área. Pode ir. Um quarto de internação do Sírio-Libanês no 11º andar e depois da intervenção. A mesma área, a mesma janela, tudo desmontado, pintado, forro, enfim. O ir e vir mostra a diferença que se pode fazer no ambiente. Se você for agora direto para a página, a pasta 7, eu prometo fechar nos 20 minutos.
Esse ainda é uma outra visão num quarto do sírio-libanês. O Isaac me disse o seguinte: fale de cores nos hospitais, e eu não conseguiria chegar aqui sem a minha história, né? Sem o apoio do Isaac, que me ajudou a projetar a iluminação da primeira garagem de ônibus que eu fiz em 1972. Depois eu continuei procurando o Isaac na Avenida 9 de Julho, e assim até hoje eu procuro quando eu tenho uma angústia, né? Pode ir. Pode ir, Arnaldo. A página 7, vai para 7. Bom, esse trabalho dos hospitais me levou, depois do Sírio, eu fui convidado a fazer, sem concorrência e sem verba, um trabalho num antigo prédio projetado, que nessa ocasião já tinha mais de 50 anos, e era um estacionamento. Mas era a única cota desse prédio, que tinha mais de 50 anos, que permitia eu instalar um ambiente de transplante de célula-tronco, de células-tronco para crianças de 0 a 17 anos, de doadores halogênicos, não autólogos, de doadores compatíveis, mas halogênicos. Só que eu não tinha luz natural. Essa luz natural era a saída da rampa dos automóveis, que eu precisei fechar. Pode ir na seguinte. Esse estacionamento depois virou um local de obra, né? Esses pilares eu não pude retirá-los, porque cairia tudo, mas tudo foi embrulhado. Todos os sistemas que existiam no prédio eu aproveitei, não perdi nenhum, e implantei o meu sistema novo, que levaria ao atendimento numa área de 1.200 metros quadrados, de 19 leitos, sendo 7 na UTI, 6 na UTI semi-intensiva, onde era feito o implante, e depois na UTI semi-intensiva já era a saída dos pacientes sobreviventes. A cada 100 internados, o plano era salvar 30. E salvando 30 seria maior do que o único centro que fazia isso em Paris, né? Pode ir. E aqui está o que é o corredor, tendo apartamentos à esquerda e à direita, e vai para a UTI. Lá no fundo seria a UTI. Pode ir. Bom, cada box de UTI, essas fotos que estão aqui, Isaac, foram feitas pelo meu neto entomólogo, que está aqui ao lado, tatuador entomólogo, que está aqui ao lado. As fotos foram feitas por ele. Como criar o ciclo circadiano, como uma pesquisa que eu comecei em 2007, e, de novo, o Isaac me recomendou uma arquiteta mineira que trabalhava no LRC, em Nova York, né? No estado de Nova York, que era, como é que ela chamava? Mariana Figueiro. O Isaac me colocou em contato com a Mariana Figueiro, a quem eu escrevi minhas angústias sobre as pesquisas que eu fazia, sobre as pesquisas científicas da Europa, dos Estados Unidos, sobre a ajuda a doentes de Alzheimer, como estimular o ciclo circadiano de doentes de Alzheimer para que eles dormissem ao menos 3 horas durante a noite e tivessem um processo de recuperação. Então, esse é o primeiro ciclo de uma luminária que eu desenvolvi, patenteei, e foi produzida pela Lumine, com lâmpadas fluorescentes, que deixaram de ser produzidas e foram fruto da minha reclamação de 2013. O Isaac também está lembrado, porque queriam me apedrejar depois do meu depoimento, e ele me acolheu e me levou para a mesa dele de almoço, né? Obrigado, Isaac, estou vivo. Ele é muito sério, Isaac. Pode ir a seguinte, por favor. Isso é pela manhã. À medida que aquela luz retira do sangue do internado a melatonina, ela passa a produzir cortisol e serotonina. Então, agora já estamos nos aproximando de, vamos dizer, meio-dia, depois do meio-dia, o entardecer. Pode ir.
e depois já preparando o anoitecer e a luz da noite. A luz da noite é a única que não suprime a melatonina. Não é? E as imagens seguintes, vou mostrar. Essas fotos do meu neto acabam aqui. Aqui há fotos dos ambientes instalados, lá onde era aquele fundo de corredor da garagem, onde foi implantado a UTI, a saída para a direita de lixo orgânico, a chegada do vestiário de troca de paramentos e à direita os boxes de UTI. Então, durante o dia, serotonina e cortisol. Pode ir, Arnaldo. Depois, uma transição ao entardecer, onde é alterada a luz para preparação do anoitecer, pode ir. Essa pia que aparece aqui, ela está num invólucro de um daqueles pilares gigantescos, 60 por 60, 60 por 70. Né? O piso tem várias funções, mas o mais importante é o controle da luz. A luz não é só para fins científicos, a luz é também para conforto de quem trabalha num ambiente que não tem luz natural e que passa aqui muito sofrimento, trabalhando 12 horas, às vezes um turno inteiro. Então, era preciso criar para a equipe de médicos e enfermeiras um ambiente digno, que tivesse uma razão de ser para eles ficarem despertos e trabalhando com vigor e com vontade para os pacientes. Pode ir. Vai anoitecer, as luzes vão se apagando. Um ciclo antes, aí eu ainda tinha as luzes de corredor, o corredor de saída continua, lá fora é o conforto da equipe médica, e o slide seguinte é à noite, sem nada. O que eu mostro, pode ir para a orquídea, para encerrar. Essa orquídea mostra aquilo que eu falei lá no começo. Não é preciso fazer uma orquídea da cor amarela e vermelha. Ela pode ser branca, com uma pequena atração para os polinizadores. Nós vemos a orquídea por completo e a abelha vê essa imagem da direita embaixo. Bom, o que eu disse sobre luz e cor nesse tempo que eu tive é pouco, mas eu aceitaria que o Isaac fizesse alguma pergunta, ou se ainda houver tempo. Né? Em primeiro lugar, João, eu queria te agradecer pela excelente... Não, primeiro por aceitar dar a palestra, depois pela excelente palestra que você deu, juntando a sua preocupação de muitos anos, quer dizer, não é algo recente, de muitos anos, de juntar luz com cor, com ambiente, com a formação do ambiente. Isso daqui, poucos arquitetos têm, durante tantos anos, a mesma preocupação. E você, desde o começo, você desenvolveu essa preocupação e eu sempre achei muito bonito. Durante a sua fala, agora no final, você mencionou a sua angústia e de vez em quando me procurar. A sua angústia é a minha satisfação, você sabe por quê? Porque sempre que você me procura, eu aprendo muito. Essa é a grande vantagem de você me procurar, eu sempre aprendo, então, muito obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu gostaria de abrir para perguntas. Então, quem tem perguntas, por favor, façam perguntas. Se não houver perguntas, eu faço uma primeira, enquanto o pessoal pensa. Então, havia uma dúvida há anos atrás, eu diria um pouquinho mais de 10 anos atrás, se os LEDs reproduziam bem as cores. E havia uma certa resistência no mercado, e não era de arquitetos, era de qualquer um, em usar LEDs. Hoje em dia, essa preocupação acabou. Primeiro, porque acabaram as outras lâmpadas, praticamente, sobrou muito pouco. É uma desgraça. Uma desgraça benéfica, né? A desgraça Só te interrompendo, Isaac, eu devo dizer que tudo que eu prometi, e como está sendo gravado, eu escrevi um capítulo 8, chamado A Luz,
dois pontos, fator de vida e cura nos ambientes de assistência à saúde, de um livro chamado Arquitetura e Engenharia Hospitalar, coordenado por dois arquitetos, né? E ele é encontrado na praça, parece que está esgotado. O Fábio Bittencourt e a Elza Costeira coordenaram esse livro. E o capítulo 8, então, eu descrevo todo esse processo que começou com a avaliação do planeta e vai até a criação da constatação de que o ciclo circadiano não é comandado no ser humano pelos cones e bastonetes da retina, mas sim pelo layer das células ganglionares que fica anterior ao layer dos cones e bastonetes. Isso foi comprovado em 2002. E em 2007, com os meus estudos, eu tive condição de conversar com o Isaac, que me mandou para Mariana Figueiro e que me respondeu, me incentivou, falou, vai em frente. No final do capítulo 8, que foi publicado em 2014, em dezembro de 2014, eu menciono que está em desenvolvimento uma luminária totalmente em LEDs. Né? Nessa que vocês viram, só o âmbar era LED, o outro era fluorescente. Agora, eu já tenho uma luminária patenteada com uma placa integrada, com 4 circuitos, não são mais 3, e será produzido pela Lumine, com o nome de Lumenciclos, que é patenteado também pelo meu esforço, que começou em 2007. Eu só consegui a patente em 2019. Ficaram 6 anos examinando para ver se me davam a patente. E de 19 para cá, eu estou tentando fabricar protótipos em Taiwan, na China, no Brasil, enfim. E tive muita colaboração do... Acabou. Não acabou, não. Vai em frente. Eu tive muito apoio da Esther Stiller, que nunca me deixou contratá-la, e do Ricardo Guttenfreund, que é o filho dela, e também muito apoio do pessoal da Ômega, no Nagata, não é? Do Akira Nagata. E, antes de encerrar, eu queria fazer 2 elogios ao Davi Aloy, que promoveu muitas lives. Em 2020 e 2021, eu vi mais de 30. E dessas 30, sem dizer em Esther Stiller, e 2 lives me impressionaram muito, que foi a do Orlando, do Oswaldo Perrenot, e uma outra do Alessandro Barghini. Foram as 2 lives, uma de 29/7 de 2020 e uma de 19 de maio de 2021. Então, esses 2 profissionais, quando acabou a live, eu falei, eu vou acompanhar esse pessoal. E o Davi Aloy conseguiu me colocar em contato com o Alessandro Barghini. E o Alessandro Barghini, o Isaac, é um profundo estudioso da iluminação e dos insetos. Né? Tudo começou lá naquela época do Noche Zero, da arquiteta Paulina Villa-Lobos. Noche Zero, do LED Forum 4, em 2013. Então, de lá para cá, a preocupação sobre a preservação da fauna, né, das estruturas de fauna, porque gafanhotos voam e pássaros comem borboletas e assim vai. Se a luz for dirigida para as nuvens, essa fauna alimentadora desaparece e a fauna alimentada desaparece também. Não é? E, para finalizar, eu queria fazer uma crítica, que a Esther Stiller concorda com isso. Luminotécnicos, projetistas de luminotecnia ou de luminotécnica, não devem expor as fontes de luz ao olho humano, porque, se não fizer mal à retina, desorienta espacialmente. Então, agora está na moda comprar aquelas volutas, né, sem fim, aqueles novelos de tubo luminoso que vem da China, e também
os tubos que criam um efeito op art, como se fosse uma galeria de arte. Você vai andando e vai vendo aquelas linhas de luz sem luz, luz sem luz. Isso é prejudicial desde os hospitais. Você não deve ter ofuscamento quando o paciente passa com a maca. Ele pode estar anestesiado, mas ele sofre. Então, o estímulo luminoso tem que ser do conforto que o ambiente natural oferece ao ser humano. O ser humano, nos 2 milhões de anos, se desenvolveu no ambiente urbano. A lâmpada é de 1879. Então, tiveram que passar 5.019 séculos, hein, Isaac, para que o ser humano se iluminasse. Né? 5.019 anos, séculos. Né? João, uma pergunta. Você acha que com os LEDs sendo monocromáticos, porque agora você pode ter LED especificamente de cada cor, nós Sim. vamos ter na arquitetura mais cores ou não? Se não tivermos mais cores e ficar só nessa coisa de vender luminária que faz o ciclo circadiano, para fazer o ciclo circadiano, você tem que respeitar, primeiro, o ciclo da idade do paciente. Se eu tenho de 0 a 17 anos, a criança começa dormindo 12 horas no mínimo. Se não dormir, ela não vai repor energia, ela não vai repor imunidade. Até o idoso, em processo terminal, que merece todo o carinho, e se ele dormir 3 horas, já é uma conquista que começou lá com os estudos da Mariana Figueiro, antes dela. Começaram em 1983 esses estudos, não é? Em 83 eu estava fazendo interiores de indústria, só fazia interior de indústria, muita interior de indústria. Então, é preciso dizer para esse povo que projeta iluminação, sem vaidade nenhuma, que sigam as pessoas que falam a verdade. E quem fala a verdade não é vendedor de lâmpada. Quem fala a verdade é vendedor de luminária. Então, se a Stella, a Lumine, a Ômega e a Interlight, a Itaim fabricarem luminárias no Brasil que não deixem o ser humano ser ofuscado pela fonte de luz, é uma vitória já muito grande. Outra, começou lá nesse LED Forum de 2013 um movimento universal de não iluminar as nuvens, de iluminar o piso, que dá segurança ao transeunte, né? Ele não tropica e também não é assaltado. Né? Então, eu acho que é isso. Eu agradeço a atenção, o convite e o tempo que vocês dedicaram, porque eu sou de muito falar e pouco ouvir. É um defeito, né? João, só uma observação. A tese do Barghini, de doutorado dele, eu dei uma mãozinha. Então, eu arrumei... Claro. Discutia com ele, Isaac, mas tudo bem. Quando eu falo que você é meu segundo mentor, eu só não posso te colocar em 66, porque eu te conheci em 72. Você vê que é um processo histórico, né? Eu comecei nos bilhões de anos e vim até hoje. Né? Você realmente tira minhas dúvidas quando as tenho, e são muitas vezes que as tenho. Né? Agradeço a todos. João, muito obrigado. Você é uma pessoa espetacular, que, além de arquiteto urbanista, realmente é um cientista que beneficia as pessoas e formando ambientes espetaculares, e não só ambientes, objetos também. Muito obrigado. Eu acredito que a diretoria da Bilux, que está participando, e os associados, gostaram muito da sua apresentação e nos encontramos por aí. Muito obrigado mesmo, realmente excelente apresentação. Um forte abraço, tudo de bom aí.